Bom dia, quinto ano A, tudo bem com vocês? Agora é o momento da nossa aula de língua portuguesa e vou dar continuidade do assunto da aula anterior. Nós estávamos falando de encontros vocálicos. O que vem a ser encontros vocálicos? É quando duas ou mais vogais aparecem juntas na palavra. E hoje nós vamos ver que há 3 tipos de encontros vocálicos. Quais são esses 3 tipos? O ditongo, o tritongo e o hiato. Nós vamos estudar cada um deles separadamente. Vamos falar primeiro do ditongo. A palavra ditongo, di, quer dizer 2. Então, 2 vogais na mesma sílaba. O que vai acontecer? Vai ser uma vogal mais uma semivogal ou uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. O exemplo é a palavra peixe. Eu falei o E com mais força, então ele é vogal. Eu falei o I com menos força, semivogal. A palavra série, o I eu falei com menos força, ele é semivogal, o E é a vogal. E essas duas ficaram também na mesma sílaba, então chamamos de ditongo. O ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Pode ser uma vogal e uma semivogal ou uma semivogal e uma vogal. Vamos falar também do tritongo. Tri quer dizer 3. Então, é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Pode ser a semivogal, mais a vogal e mais a semivogal. Lembra, a vogal vai ficar no meio, tá certo? Então, tri quer dizer 3. Vamos ver aqui a palavra enxaguou. Olha, gol. Quem eu falei com mais força? Não foi o O? Então, ele é a vogal. Esse U é semivogal, esse U é semivogal. Então, tem 3 vogais na mesma sílaba. É chamado de tritongo. A palavra Uruguai. Olha, falei o A com mais força, então ele é a vogal. O U é a semivogal e o I também semivogal. Então, 3 vogais na mesma sílaba, tritongo. Agora vamos partir para o último, o hiato. O hiato é o encontro de 2 vogais pronunciadas só que em sílabas diferentes. Enquanto que o ditongo é na mesma sílaba, o hiato é em sílabas diferentes. Vamos ver o exemplo da palavra violeta. Olha aqui, vi-o-le-ta. O I e o O são escritos juntos na palavra, mas quando separa as sílabas, eles ficam em sílabas diferentes. O I é vogal e o O também é vogal. Então, isso aqui é chamado de hiato. Voo. Olha, o O ficou em uma sílaba, ele é vogal. O outro O ficou em outra sílaba, também vogal. Então, isso aqui é chamado de hiato. 2 vogais, só que pronunciadas em sílabas diferentes. Nós temos aí o exercício 1 para separar as sílabas. O exercício 2 para copiar somente as palavras do quadro que tenham hiato. O exercício 3 para vocês copiarem as palavras separando as sílabas e depois vocês vão classificar os encontros vocálicos em ditongo, tritongo ou hiato. Já dei um exemplo aqui, a palavra cauda. Separou as sílabas, ficou cal-da. Então, 2 vogais na mesma sílaba, ditongo. E assim vocês farão os demais. Vamos falar agora do encontro consonantal. O que vem a ser encontro consonantal?
é quando duas ou mais consoantes, elas são pronunciadas e aparecem juntas em uma palavra. Elas formam encontro consonantal, certo? Então, vamos ver aqui. Aparecem juntas em uma palavra. Brasileiro, olha, o BR está junto. Cravo, o CR junto. Pedra, DR. Fruta, FR junto. Prato, PR. Aqui o TR junto, o VR, o BL, o CL, o FL, o GL, tudo junto. O PL também junto, o TL, o VL junto, o PS, o BS e o PN. Agora, vamos ver em sílabas separadas. Objetivo, objetivo. O B e o J ficaram em sílabas diferentes, só que é o encontro de duas consoantes na palavra. Absurdo. Olha, absurdo. O B numa sílaba e o S em outra. Então, também é encontro consonantal, só que em sílabas separadas. Pacto. Aptidão. Étnico, advogado, afta, enigma. Então, essas consoantes, elas ficam em sílabas separadas e essas aqui nas mesmas sílabas e são chamadas de encontro consonantal. Vamos falar do dígrafo. Di também quer dizer dois, novamente, mas dois o quê? É quando na palavra duas letras apresentam um único som. Então, vamos ver aqui. Chaminé, o CH apresenta um único som. Então, é chamado de dígrafo. Tem duas consoantes, mas elas têm um único som. Figurinhas, o NH também um único som. Repolho, o LH, um único som. Guerra, amiguinho, o GU também é um único som. Querido, caqui, também o QI apresenta um único som. Campo, tempo, limpo, tombo, comum. Em, in, on, também apresenta um único som. É chamado de dígrafo. Anta, vento, tinta, onda, fundo, também apresenta um único som. Em, in, on, Então, são chamados de quê? Dígrafos. Aí vem um exercício para vocês separarem as sílabas das palavras, que é o número 1. O número 2 pede para vocês organizarem as palavras da atividade 1 em duas colunas. Vocês vão colocar palavras com encontro consonantal na mesma sílaba, nessa coluna, e nessa coluna, palavras com encontro consonantal em sílabas diferentes. Acabamos de ver aí, né? E no exercício 3 é para pintar de acordo com a legenda. Olha, para pintar de verde, os grupos GU e QU formam dígrafos. Os de vermelho, os grupos GU e QU não formam dígrafos. Então, vocês vão pintar aí. Eu aguardo vocês às 8 horas para a gente fazer uma aula através do aplicativo Zoom. Eu espero essa interação, porque para vocês e para mim será de suma importância poder interagir, falar sobre as atividades, tirar algumas dúvidas. Então, eu aguardo. Até às 8 horas. Fiquem com Deus. Um abraço.